Um pai e uma mãe sempre conhecem o seu filho. Então, se ele faz alguma coisa estranha, que na verdade ele nunca tinha feito, fiquem de olho. A história de hoje é exatamente sobre isso. O pai desconfiou, esperou o filho chegar em casa para dar uma bronca, só que o filho nunca chegou. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos, estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Muito obrigada pela sua presença. Se é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, arrasta a cadeira aí, vamos sentar e escutar uma história. Ou escutá-la enquanto a gente faz tricô, que é algo que eu quero aprender na vida, eu acho lindo. Ou enquanto a gente limpa a casa, a gente lava a louça, a gente cuida das crianças. Enfim, do jeito que você estiver agora, vem fazer companhia comigo. O caso de hoje é sobre dois adolescentes meio irmãos e sobre uma terceira pessoa que queria se transformar em alguém famoso. Vamos falar dos irmãos Brian King, Christina Benjamin. Infelizmente, na história de hoje, eu não encontrei nada falando sobre as personalidades desses meio-irmãos. Tem um documentário falando sobre, que é o Arquivos Forenses, e é um caso, assim, gente, muito pesado. A palavra é essa, pesada. Então, em qualquer momento do vídeo, se você não quiser assistir, eu vou entender. A gente se vê no próximo vídeo. Então, era julho de 1993, no Texas. Quando eu comecei a pesquisar essa história, eu não tinha reparado que era lá no Texas até que eu percebi. E em julho, por ser verão lá nos Estados Unidos, são exatamente aquelas férias mais longas. E aí nós temos James Brian King, de 14 anos de idade, que nasceu dia 3 de setembro de 1978 em Dallas, Texas, Estados Unidos. Ele é conhecido como Brian, que é o segundo nome dele, porque James é o pai dele também. E aí nós temos também Christina Benjamin, de 13 anos de idade. Ela nasceu dia 30 de agosto de 1979 em Nova York, nos Estados Unidos. A informação que eu tenho é que a mãe dela se chama Donna. Então, em algum momento da vida, James e Donna tiveram seus relacionamentos anteriores, tiveram esses filhos, ficaram juntos. Então, as crianças agora eram irmãs. E eles tiveram juntos uma filha, que o nome não foi identificado. Então, naquela noite do dia 26 de julho, Brian fez algo que não costumava fazer. Ele resolveu dormir numa rede do lado de fora de casa. E já era noite quando James escutou uma buzina de um carro. Na verdade, essa buzina ela foi tocada 2 vezes. Bibi. Quando ele olhou para fora para verificar quem era, ele viu Brian indo até esse carro. Era um carro, gente, que ele disse que era marrom. Então ele imaginou, pô, deve ser algum amigo de Brian. Lembrando que Brian tinha 14 anos de idade, então ele deveria ter amigos mais velhos, né? Porque só é permitido dirigir lá a partir dos 16 anos de idade. James, o pai, ele disse que no banco de trás viu também uma figura loira desgrenhada. Ele não sabia se era homem ou mulher e o motorista do carro ele não conseguiu ver, não identificou em nada. Então James já tinha acordado, resolveu ir até o banheiro. Quando voltou e olhou para a janela, Brian não estava mais lá, nem o carro. Então ele imaginou, olha, Brian saiu sem me avisar, né? Olha só que absurdo, eu vou ficar aqui esperando ele e dar uma bronca nele, onde já se viu isso. Só que aí passaram-se 30 minutos, 1 hora, Brian não voltou e James foi dormir. Ele falou, ó, na manhã seguinte eu acordo ele e dou uma bronca. Só que na manhã seguinte, quando ele foi procurar Brian não tinha chegado em casa. E quando ele foi verificar as outras crianças, no caso sua enteada e sua filha, ele viu que Christina, a enteada, também não estava lá. O que a irmãzinha de Christina e de Brian disse é que Brian apareceu à noite no quarto da Christina e incentivou ela a eles fugirem, a eles saírem para dar uma volta aí com alguém. Era só isso que ela informou. E aí, nesse momento, James acordou a esposa, Donna, avisou o que tinha acontecido, esperaram as crianças voltarem, as crianças não voltaram, eles saíram para procurar ali na região, entre pessoas conhecidas, também não encontraram, e aí finalmente eles foram até a delegacia
e abriram um boletim de pessoas desaparecidas. Isso aconteceu do dia 26 para o dia 27, passou dia 27, 28, até que chegamos no dia 29. Lembra que eu falei para vocês que é verão, então realmente é bem quente, as pessoas só estão aí na rua quando precisam estar, então funcionários estavam mexendo lá numa rodovia. Era uma região de floresta, né? Na verdade, eles queriam transformar aquilo em uma rodovia, quando os homens observaram um corpo. Quando eles se aproximaram, eles perceberam que era um corpo de uma jovem, de uma mulher, e ela estava despida. Imediatamente, um deles foi para a cidade vizinha mais próxima para chamar a polícia. Era 1993, então a maioria das pessoas ainda não tinham celular. Quando os policiais chegaram, eles perceberam que não dava para identificar aquele corpo, somente que era uma jovem. E por que não dava para identificar? Porque ela estava sem cabeça e sem as mãos. Então, se fosse identificar por uma arcada dentária, não daria. Ou pelas impressões digitais, não daria também. Imaginaram, em primeiro momento, que quem fez isso, realmente fez isso para que ela não fosse identificada. Só que aí já estava introduzido nessa época o DNA. Era início ainda, estava rastejando, porém ele já era bem importante para a identificação de pessoas e também para levar pessoas ao julgamento. Enquanto estavam procurando as roupas dessa garota e também as partes do corpo, né, que estavam faltando, eles encontraram um outro corpo. Esse outro corpo estava perto do rio. Era um rapaz, um garoto jovem que imaginaram ter ali cerca de 15 anos de idade. Diferente do outro corpo, ele estava vestido e estava inteiro. Ele tinha levado 2 tiros na cabeça. Então eles começaram a pensar o seguinte: ou o fato daquele corpo feminino estar sem as mãos e sem a cabeça não significa realmente que o criminoso fez isso para esconder a identidade, porque o outro corpo está inteiro. Ou ele quis tratar diferente realmente o corpo feminino, ou pelo garoto estar ali depois de uma cerca perto de um rio, de repente esse menino caiu lá, o criminoso teve dificuldade em resgatá-lo para fazer o que queria fazer, e aí acabou deixando ele lá, ficou abandonado. Pode ser isso também. Então ali o lugar que esse garoto estava era tão difícil que até a polícia para chegar lá e para resgatar o corpo teve muita dificuldade. Isso avançou à noite e eles tiveram que fazer isso durante a noite com bichos e eles não abandonaram o corpo, realmente só saíram dali junto com aquele garoto. Investigando ali a cena do crime, verificaram que tinha uma cerca de arame farpado e uma parte daquela cerca tinha um monte de cabelo que eram fios loiros e longos. Então de repente passou por ali a garota e o cabelo dela ficou preso. Também uma outra região ali do chão tinha o sangue coagulado com alguma mecha de cabelo também. Era como se tivesse sido tirada do couro cabeludo. Imaginaram que para fazer aquilo com a cabeça, de repente o criminoso ou suspeito acabou depositando a garota ali. Era só isso que eles tinham. Porém, por sorte, encontraram na calça do garoto uma carteira. Ele não tinha identidade, só que ele tinha um cartão da biblioteca. O cartão da biblioteca era James B. King. Só que quando viram essa carteirinha já era noite, então eles tinham que esperar até o dia seguinte para telefonarem para a biblioteca. Só que enquanto eles estavam também verificando se tinha uma situação, alguma denúncia de pessoas desaparecidas, descobriram que dias atrás um pai tinha denunciado seus 2 filhos desaparecidos, um menino e uma menina. Então batia muito, né? Principalmente quando o nome desse pai era James King. Imediatamente os policiais foram até a casa dessa família. Eles viram ali, gente, porta-retratos nas paredes com fotos do garoto que eles encontraram e com fotos de uma garota loira, que poderia ser aquela pessoa que eles tinham ali. Quando mostraram aquela carteira pro pai, ele imediatamente ficou com os olhos cheios de lágrimas. Ele disse que reconhecia sim, foi ele que comprou aquela carteira para o filho e que sim, o nome do filho dele era James Brian King
que as pessoas conheciam como Brian. E ele também informou que, além do filho dele ter desaparecido, a enteada dele, Christina Benjamin, também estava desaparecida. Eles desapareceram juntos. Ele contou toda aquela história daquele carro que ele viu, e os policiais então imaginavam que tratava-se de Christina, só que eles tinham que ter certeza. A mãe forneceu uma escova de cabelo com fios da Christina, e isso seria levado para análise. Interrogando vizinhos, a polícia descobriu que a dupla tinha informado que iriam passear aquela noite de carro com um homem chamado Jason. Só que assim, Jason do quê? Qual o sobrenome? Ninguém sabia. Então vamos guardar essa informação. Além da escova de cabelo, a família também forneceu para as autoridades um raio-x de Christina de alguns meses atrás, porque ela tinha lesionado o tornozelo, e daria então para comparar aquele raio-x com o corpo que eles tinham. Um técnico de evidências, avaliando os corpos e as vestimentas, encontrou, gente, um microfio no sapato de Brian. Avaliando bem de perto, bem microscopicamente mesmo, ele disse que aquela fibra deveria ser de algum tapete de um carro, que era um carro japonês. Olha só isso, a eficácia, né? Também encontrou fios de cabelo na calça do Brian, que eram loiros, porém não era da mesma pessoa que perdeu os cabelos ali na cerca de arame. Então a gente tem a informação que aquela fibra é de um carro marrom. O pai de Brian disse que viu Brian conversando com alguém que estava no carro marrom. E aí vamos agora para quem avaliou os corpos. A médica legista disse que esse foi o pior caso que ela já trabalhou. O que fizeram com o corpo daquela garota foi surreal. Então, aquele corpo estava sem a cabeça, sem as mãos, sem os mamilos. Ela estava toda cortada, mutilada, principalmente nas partes genitais. Ela estava com cortes tão precisos e tão profundos que afetaram os órgãos internos e, inclusive, fizeram com que o intestino dela saísse do corpo. A médica legista verificou que ali no ponto que as mãos foram retiradas, dava para perceber que utilizaram algemas e que essas retiradas aconteceram através de um facão ou de um machado. A garota não foi abusada intimamente e não verificaram no corpo dela sinais de abuso e nem na cena onde ela foi encontrada. Enquanto isso, a polícia do Texas enviou para o FBI todas as fotos que eles tinham referente a esse caso, dos corpos, da cena do crime, porque o que eles queriam naquela época era o perfil do suspeito. E aí o agente do FBI perfilou como seria e ele trouxe algumas informações bem interessantes. Olhando as fotos, ele disse para o promotor que o motivo daquele crime não foi sexual. Apesar dela estar sem roupa, né? Dava a entender que era isso? Não, não era. Os perfiladores insistiram que o motivo era outro. E aí disse que a polícia tinha que procurar uma pessoa com histórico de abuso de animais. Essa pessoa foi descrita como organizada, antissocial, e ele era tido como um criminoso luxurioso. Ou seja, o que dava prazer nele era a tortura e a mutilação. Era alguém motivado por fantasias, alguém que abusaria de substâncias ilícitas, tinha um carro e bastante mobilidade. O que quer dizer com bastante mobilidade? Que era alguém que não tinha, por exemplo, um emprego com horário fixo dentro de um escritório, então ficava livre em qualquer horário do dia, alguém que de repente não tinha uma família que ficava de olho ali também no horário dessa pessoa. Também era alguém que colecionava armas e levava lembranças da cena do crime. Ele tinha seus troféus. Ele ficava assistindo aos noticiários e colecionava artigos que saíam em jornais ou em revistas. O motivo dele ter feito isso tem mais a ver com a vida dele. Foi uma pessoa rejeitada, hostilizada pela sociedade e que tinha uma atração erótica pela violência. Por isso que o garoto estava intacto. Então o garoto levou 2 tiros e foi jogado ali porque a atenção desse homem, desse criminoso, seria com a garota. Os detetives disseram que o garoto estava na hora errada, no local errado, e que provavelmente ele tinha sido morto antes dela. Então a polícia tinha um nome, não tinha muito o que fazer só com esse nome, até que eles receberam uma ligação anônima
de uma pessoa dizendo: olha, vocês têm que ir atrás de Jason Massey. Jason Massey, de 20 anos de idade. E aí realmente foi isso que a polícia foi fazer. Entrevistando, interrogando algumas pessoas, eles foram descobrindo quem era esse Jason. Jason Eric Massey nasceu dia 7 de janeiro de 1973. No momento da nossa história, ele tinha 20 anos de idade, ele tinha abandonado a escola, então ele abandonou com 14 ou 15 anos de idade, trabalhava como carpinteiro e era loiro. Ele era filho de uma mãe solteira, porém o pai teve contato com ele até os 2 anos de idade. Quando ele fez 2 anos de idade, a mãe engravidou novamente e foi nesse momento que o pai foi embora, deixando a mãe com 2 crianças. E era uma mãe que não queria ter engravidado, ela era usuária de drogas. Eles viviam a todo momento se mudando de casa porque ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel e ela era despejada. Em alguma época também eles chegaram até a morar dentro do carro dela. Era uma mãe que, apesar de ter filhos, ia a bares constantemente, batia nas crianças com cinto ou com remo. Quando o Jason tinha 5 anos de idade, ele disse que foi abusado intimamente por um homem que estava sendo babá dele. A mãe se alimentava, escondia a comida das crianças, então não dava comida para eles, guardava dentro do quarto dela. Quando percebia que às vezes as crianças tinham entrado lá para roubar comida, ela os espancava. Até que Jason, que sempre foi uma vítima, ele percebeu que através de força, porque ele aprendeu isso, ele foi espancado a vida inteira, ele percebeu que através da força ele poderia ser o maioral. Em algum momento aí da história, psicólogos disseram que a mãe dele era uma mulher narcisista, só pensava nela, não estava nem aí para os filhos. Jason, aos 9 anos de idade, tirou a vida de um gato e ele gostou disso. E ele passou a maltratar crianças menores que ele, que não conseguiam se proteger, ele usava violência contra elas. E aí na adolescência ele passou a beber constantemente, então ele utilizava a bebida como refúgio e também a utilizar drogas. O exemplo de mãe, que deveria ser um exemplo de mãe, era aquela mulher que ele tinha. Então ele desenvolveu pelas mulheres um comportamento, um sentimento de amor e ódio. Conforme ele foi crescendo, ele se tornou fã de algumas pessoas, só que não pessoas do bem. Ele era fã do Charles Manson, Ted Bundy e Henry Lee Lucas. Ele assistia a TV com reportagens sobre essas pessoas, ele ficava fissurado, ele assistia tudo, era como se ele estivesse aprendendo com eles. Ele também lia matérias policiais, aprendendo ali como forma de futuramente esconder seus crimes. Naquela época, e ainda hoje, só que naquela época, os serial killers recebiam uma atenção da mídia, da sociedade. Eles não eram anônimos. Então Jason queria essa atenção. Por isso ele determinou que ele seria igual aos seus ídolos. Uma professora dele, chamada Edith Robinson, disse que Jason andava para cima e para baixo com um artigo sobre a história do Charles Manson. E, por exemplo, ele deixava ali na mesa e olhava, era como se fosse uma inspiração de vida para ele. E aí a professora perguntou: olha, você sabe do que se trata e tal? E ele disse que sim, que sabia, e ficou claro para aquela professora que ele idolatrava aquele homem. Ela chegou, inclusive, a chamar a mãe dele para conversar, só que a mãe dele não apareceu. Em outro momento, quando finalmente a mãe apareceu, ela não deu atenção nenhuma à professora, ela não estava preocupada com os problemas do filho. E uma coisa que ele disse para a professora é que, assim, Charles cometeu aqueles crimes em 1969. Ele disse para a professora que o ano de 1993 seria tão importante como foi 1969. Isso foi entre 1988 ou 1989. Fora isso, gente, muitas pessoas mesmo falavam que Jason só falava de morte, de tirar a vida de garotas. Basicamente todo mundo sabia que ele maltratava animais.
chegando a tirar a vida deles. Lembrem que com 9 anos foi a primeira vez lá com o gatinho. E Jason passou a escrever diários. Uma entrada do diário dele do dia 19 de janeiro de 1991 tinha sido um domingo. Ele disse que estava chateado porque não conseguiu tirar a vida da namorada dele. Eu estou cansado de me sentir um merda por não ser capaz de matar. 3 dias depois disso, ele fez uma anotação que marcava oficialmente sua jornada sagrada. Ele disse que o mestre dele era Satanás, que havia chamado ele lá na floresta, e ele acreditava que quando ele começasse essa jornada, ele não conseguiria parar. Em 1991 também, a mãe dele encontrou 2 cadernos, que são cadernos que ele utilizava como diários. Eu sinceramente imaginei que pelo histórico dela, ela não faria nada, né? Só que não, ela fez. Ela ficou tão preocupada que ela foi a um psiquiatra, entregou esses diários, e o psiquiatra, chamado Dr. Kennedy DeCleva, examinou Jason, examinou os diários, tirou cópias daquilo que ele estava vendo. Nos diários, gente, ele tinha uma lista com o nome de garotas. Eram garotas sempre entre 11 e 13 anos de idade. E ele deixava claro o que queria fazer com essas garotas, que era abusar e tirar as vidas delas. Então, o que começou com uma fantasia, ficava claro ali para o psiquiatra que Jason não entendia mais o que era uma fantasia e o que era realidade. Para ele, tudo agora era realidade. Então, era bem perigoso deixar Jason solto. Jason, em várias passagens, dizia que queria gravar o nome dele na sociedade. Então, o que esse psiquiatra fez foi, naquele mesmo dia, internar Jason. Ele foi internado na unidade de terapia intensiva psiquiatra de Dallas. Só que aí, fora isso, gente, outro psiquiatra chegou, avaliou e achou que era besteira, que não tinha por que se preocupar com Jason, e aí no dia seguinte ele foi liberado. Foi nessa época também que basicamente ele se apaixonou por uma garota chamada Anita Mendonça, só que ela não se interessou por ele, não quis sair com ele. Ele descobriu o telefone da casa dela, ficou telefonando para ela, dizendo coisas que iria fazer com ela. Só que eram coisas bem desagradáveis. E também chegou a mandar para ela uma parte de uma revista com uma foto de uma mulher sem cabeça, dizendo que aquilo iria acontecer com ela. E o cachorro de Anita, um tempo depois, apareceu sem vida e o carro dela foi sujado com o sangue dele. Durante um tempo ele morou com uma mulher, então de repente ele resolveu sair de casa, né? Só que estava com essa outra mulher. Só que ele morou com essa mulher até o momento que ela expulsou ele de casa, porque ele levou cachorros para casa dela para acabar com eles. E aí, gente, foi essa mulher que descobriu também os diários dele, achou os diários dele sem querer, ficou assustada com o que leu e disse o seguinte para ele: nunca fale sobre sua verdadeira natureza. Só que aí, né, gente, era complicado, porque se ele aprendeu a esconder quem realmente ele era, ele poderia fazer aquelas coisas que ele queria sem contar para ninguém, escondido. Em 1992, ele chegou ao ponto de finalmente realizar o grande desejo dele, a vítima número 1. Era uma jovem, ele estava na casa dela, apontando uma faca para ela, ele iria abusá-la e depois terminar com ela. Até que a mãe dela chegou em casa. E, gente, era exatamente aquela mulher que tinha expulsado ele da casa dela. Estão entendendo? Tipo, essa mulher deixou ele morar lá, ele voltou lá para se aproveitar da filha dela. Ela o expulsou, só que ela não denunciou para a polícia. E naquele dia ele escreveu o seguinte no diário dele: hoje foi um dia importante para mim. Eu enterrei simbolicamente a menina no meu altar secreto na floresta. No início do ano de 1993, a polícia parou ele com o carro dele. Ele foi detido por suspeita de uso de drogas e o policial encontrou um gato no carro dele. Esse gato estava com uma corda no pescoço. Algumas fontes disseram que esse gato estava vivo, porém outras fontes disseram que esse gato já estava sem vida. Ele também tinha várias ferramentas afiadas no carro. Jason foi detido e condenado a 120 dias de prisão, ou seja, 4 meses. Não é sabido quanto tempo realmente ele ficou preso. Ele saiu em liberdade condicional bem antes dos 4 meses. Tanto que, em julho de 1993,
ele fez aquilo com aqueles 2 adolescentes. Então os policiais estavam assustados com aquela pessoa do Jason Massey. E que se a gente parar para pensar, tanto que eles também avaliaram, várias coisas ali batiam com o que o perfilador do FBI disse. Vocês têm que procurar um cara desse jeito. E eles acharam esse cara. Gente, dias antes do que aconteceu com os adolescentes, a polícia foi chamada em um estacionamento de um McDonald's ali próximo, porque um cachorro tinha sido mutilado. As pessoas denunciaram, a polícia chegou lá, só que o suspeito fugiu. Dias depois ele foi reconhecido como sendo o Jason Massey. E perto ali também do cachorro tinha um carro da marca Subaru marrom ou dourado. Dependendo do lugar, ele é tratado como um carro dourado, em outros lugares falam que é um carro marrom. Gente, Subaru é uma marca de carro japonesa. Ou seja, a fibra do tapete dele é japonesa. Então, será que aquele carro, que provavelmente era do Jason, estava relacionado com Brian? E aí agora é onde chega também o depoimento bem importante de uma pessoa. Investigando, os detetives chegaram a um homem chamado Christopher Nowlin. Ele era um jovem também. Esse Christopher, ele conhecia os irmãos Brian e Christina. E aí ele disse que Jason insistiu para que ele apresentasse Christina para ele. E aí chegou o dia que eles apresentaram. Christopher disse que percebeu que Jason e Christina estavam se paquerando, eles gostaram um do outro. E Jason convenceu Christina para eles darem uma fugidinha à noite. Tanto que quando isso acontecesse, ele chegaria com o carro na casa dela, buzinaria 2 vezes, ela saberia que era aquele sinal para ela sair e se encontrarem em um posto de gasolina. E Christopher disse também para os detetives que depois disso ele ficou fissurado em Christina. Ele só falava dela e falava o que ia fazer com ela naquele encontro. Eles iam ter relações íntimas, só que ele também iria acabar com a vida dela. E na verdade isso é sério? Sim, isso é muito sério, só que Christopher disse que como Jason só falava disso o dia inteiro, não levou ele a sério. Ele era um amigo estranho, só que nunca imaginou que ele chegaria às vias de fato. Eles conseguiram prender Jason, conseguiram um mandado para verificar a casa dele, encontraram recortes de jornais sobre o caso dos adolescentes. Então sim, ele colecionava notícias sobre o crime e ele disse que ele era inocente. O detetive mostrou fotos ali da cena do crime, ele fingiu se assustar com aquelas fotos, só que na verdade nada daquilo afetou ele e ele chegou inclusive a falar para os detetives onde estavam os restos mortais de Christina. Estava enterrada lá em um canto da floresta. Os policiais chegaram lá, cavaram, verificaram, não acharam nada e era mais uma vez Jason brincando com a polícia. Ele ficou preso desde então. Só que, gente, apesar de parecer quando eu li que tudo isso aconteceu muito rápido, ele só foi indiciado a tirar a vida dos garotos em março de 1994. Essa investigação não foi tão rápida. Jason disse que era inocente. Buscando a linha do tempo que aconteceu naquele 26 de julho, a polícia localizou uma garota chamada Christina Irving, que era bem semelhante fisicamente com a Christina Benjamin, que perdeu a vida, e ela disse que conversou com Jason no dia 26 de julho até mais ou menos 11 horas da noite, e ele estava bem estranho naquele dia. A irmã do Jason, que na verdade a gente tem inclusive uma foto dela com Jason e com os 2 sobrinhos dele, essa irmã disse que viu uma sacola do mercado Walmart e lá dentro tinha uma caixa de algemas. Indo até o Walmart, a polícia encontrou um funcionário que reconheceu o Jason ali de várias fotos, dizendo que vendeu para ele munição de arma calibre 22, que foi realmente a arma utilizada nos irmãos, que também vendeu para ele facas e um par de algemas. Jason não tinha uma arma calibre 32, quem tinha era um primo dele. E esse primo tinha deixado a arma na casa da avó deles. E olha só, quando foram olhar, essa arma estava desaparecida. Quando viu a foto do Jason nos jornais, o dono de um lava-jato ligou para a polícia dizendo que viu Jason no lava-jato dele e ele jogou coisas na lixeira. Aí quando ele viu que estava sendo observado pelo dono do estabelecimento, ele resolveu aspirar o carro dele. A polícia foi lá,
deu uma olhada no aspirador e encontrou algumas coisas lá dentro. Eles recuperaram um recibo de folha de pagamento, eles recuperaram um cupom fiscal com o nome de Jason e uma bandana vermelha com fios de cabelo loiros. Gente, Jason tinha um carro. O carro era um Subaru, que é um carro japonês, ano 1982, dourado, o que pode às vezes confundir com sendo um carro marrom. E aí nesse momento os resultados de laboratórios voltaram. Aquela fibra encontrada, aquela fibra do tapete do carro encontrada no sapato de Brian, deu positivo para sendo a mesma fibra que tinha realmente o tapete do carro de Jason. Os fios de cabelo loiros que estavam lá na bandana vermelha eram os mesmos que foram encontrados na calça de Brian. E quando pegaram o carro de Jason, verificaram vários pontos com sangue no estofamento, em uma faca, algemas, em uma folha e também em um martelo. E essas manchas de sangue deram positivo para sendo sangue de Christina. Lembra que eu falei para vocês de uma mecha que estava em um coágulo de sangue ali na floresta, que possivelmente a cabeça dela ficou lá em algum momento? Aquelas mechas de fio de cabelo eram compatíveis com as mesmas mechas que estavam lá no arame farpado, que eram as mesmas da escova de cabelo de Christina, que também foram encontrados esses fios no carro de Jason. Tudo era compatível como sendo de Christina. Um especialista entomologista, que é especialista em larvas, porque assim, quando o corpo entra em decomposição, primeira coisa que aparece nos corpos são larvas. Então, examinando ali o desenvolvimento das larvas, dá para saber quanto tempo que aquele corpo estava na floresta. Então, um especialista no caso, chamado Dr. Neil Haskell, ele montou no laboratório dele condições climáticas das mesmas que estavam no Texas naqueles dias. E aí ele garantiu que os corpos estavam na floresta há 2 dias. Bate exatamente com o tempo que as crianças desapareceram de casa. E que as mortes aconteceram entre meia-noite, né, do dia 26 para o dia 27, até 10 horas da manhã do dia 27. E fora isso, gente, Jason se disse inocente, só que ele não tinha um álibi, ninguém confirmava que estava com ele ali naquela noite. Dia 17 de março de 1994, quando ele foi preso relacionado a esse caso, ele estava algemado e ele estava sorrindo. Os detetives do caso disseram que nunca viram alguém tão feliz por estar preso e algemado. Haveria julgamento e o promotor do caso estava com medo que de repente os jurados gostassem de Jason, porque ele era um homem bonito que falava bem. E aí a gente sabe o tanto que algumas pessoas gostaram do Ted Bundy, né? Então, vai que. O julgamento começou dia 28 de setembro de 1994. O promotor diz o quê? Que ele queria fazer essas barbaridades. Ele viu em Christina a garota perfeita para ele. Ele tinha um tipo de garota, era ela. Convenceu Christopher a apresentá-los e aí convenceu a garota em saírem aquela noite. E aí provavelmente Brian disse que iria junto. Todas as pessoas que eu falei para vocês que deram seus depoimentos, eles foram testemunhas no caso. Os pais dos adolescentes, os investigadores, a médica legista, o entomologista. Uma dessas testemunhas foi Christopher Nowlin, o cara que apresentou o Jason, que era amigo do Jason, e que o apresentou para Christina. Ele estava vestindo um macacão de preso, porque ele estava preso porque tinha violado a liberdade condicional. E foi nessa hora que o advogado de defesa disse que Christopher não era uma testemunha confiável, porque ele era um usuário de drogas, ele tinha vários crimes por causa de drogas, e também ele tinha sido lá no início um suspeito pelo que aconteceu com Christina e Brian, porque ele conhecia os dois. Ele e um outro amigo chamado Mark Gentry. Também foram chamadas garotas que tiveram contato com Jason naqueles dias e ele estava exibindo uma arma calibre 22. Gente, só para reforçar, depois do crime, essa arma nunca mais foi encontrada. E lembra que eu falei também de uma menina chamada Anita Mendonça?
do qual aparentemente Jason se apaixonou por ela, telefonou para casa dela, ameaçando-a, pois ela também foi testemunha. Ela ainda tinha aquelas cartas que Jason mandava para ela, tipo, que não eram nada românticas, e apresentou isso aos jurados. Enquanto estava preso, Jason passou a escrever cartas para uma menina, e em uma dessas cartas ele escreveu para ela: hoje, 26 de julho de 1994, faz um ano desde que tudo aconteceu. Só que a mãe dele, que também foi testemunha ali no julgamento, disse que dia 26 de julho marcou um ano que ele foi à igreja e que ele foi salvo. Então, assim, ela estava dizendo que ele se converteu. Só que, na verdade, dá a entender que ele fez outra coisa. Uma das pessoas também que foi uma testemunha foi a irmã de Jason. Então, o advogado de defesa quis mostrar, né, ali para todos eles como Jason teve uma infância infeliz, ele foi negligenciado pelo pai, pela mãe, ele sofreu abusos, que normalmente são coisas, né, que os advogados usam para deixar o suspeito ali mais humanizado. Só que aí, quando chegou no momento da promotoria fazer as perguntas, ele só fez uma simples pergunta para a irmã de Jason: você sofreu junto com Jason, você também foi negligenciada, abusada, tudo isso, certo? Certo. Só que você seguiu em frente, correto? Correto. Então é isso, gente. Eles quiseram provar que não importa o que você sofreu, o que você poderia ter se tornado, você tem a opção de escolher o certo e o errado. Gente, sabe aquelas cenas nos filmes que a gente vê, filme de tribunal, que tá acontecendo lá um julgamento, aí chega alguém lá no fundo de alguma equipe e vem, corre lá pra frente e fala no ouvido do advogado de defesa ou da promotoria, que normalmente é ali que ele vem com uma grande informação que vai mudar tudo ali no tribunal? Pois é, gente. Não é que isso aconteceu nesse caso? Durante o julgamento, descobriram algo assim absurdo. Não deu para mostrar tudo o que encontraram durante o julgamento, porém falaram sim o que foi encontrado. Durante o julgamento, um homem que em algum momento da vida tinha sido vizinho do Jason, ele estava na floresta e ele encontrou um refrigerador, tipo um freezer que é menor ou um cooler. Quando ele abriu aquilo, ele encontrou várias cabeças. Na verdade, naquele momento eram só caveiras, né? Só que várias cabeças de animais. E ele imaginou, porque já tinha ouvido burburinhos que Jason guardava seus troféus em um refrigerador como aquele, ele imaginou que era importante para a polícia saber. E aí, quando ele telefonou para a polícia também encontrou naquele refrigerador 4 cadernos, que foram intitulados como O Livro do Assassino da Morte, volumes 1 a 4, Os Pensamentos de Jason Massey. Pois é. O primeiro registro ali do primeiro diário começou em 1989 e o último registro foi em 1993, bem no mês da morte das crianças. Entre várias coisas que estavam lá escritas, tem um episódio que ele diz que tirou a vida de um cachorro, de uma menina da 7ª série, que provavelmente é de Anitta, e que manchou o carro dela de vermelho. Ele nunca foi preso por isso, né? Só que ali estava a prova do que ele fez. Então agora chegou o momento de determinar se ele era inocente ou culpado. Durante 3 horas de deliberação, o que foi rápido porque às vezes duram dias, o júri determinou que ele era culpado de ter acabado com Christina e com Brian. Então, dali a alguns dias, seria o dia que iriam dizer qual era a sentença dele. Lembrando, gente, que no Texas existe a pena de morte. Então, os promotores, eles tinham somente alguns dias para lerem todos os diários, tiraram várias xerox, 500 cópias, distribuíram para os jurados para que todos lessem, né, as partes mais importantes, e ficou claro nesses diários os pensamentos de Jason e que ele queria ser um serial killer. Ele disse que o grande sonho dele era ser o maior serial killer dos Estados Unidos. Ele tinha uma meta, gente. Essa meta seria 700 mortes em 20 anos. E o que ele iria precisar para alcançar essa meta era somente ter a primeira vítima. E lembrando que na mesma noite ele teve 2 vítimas. Se ele não fosse parado naquela época, ele não conseguiria ser parado. Então isso foi exposto para os jurados para eles determinarem, né, a sentença. Os promotores levaram esse refrigerador, abriram lá no tribunal,
saiu aquele cheiro nojento, né? Aquele cheiro de podridão. Mostraram que tinha lá dentro os crânios e os diários. E uma parte do diário dele, o que é comprovado com os crânios que estão ali dentro do refrigerador, Jason escreve o seguinte: ele chegou a matar 41 gatos, 32 cães e 7 vacas, removendo suas cabeças para mantê-las com ele e lembrá-lo de sua violência. Tanto o psiquiatra do FBI quanto aquele psiquiatra que internou ele anos atrás disseram que ele não tinha jeito, Jason não seria uma pessoa que iria se reabilitar. E no dia 12 de outubro de 1994, o júri decidiu a pena de morte para ele. E o juiz, antes de liberá-lo, né, para o corredor da morte, ele disse o seguinte: a única coisa que aquela sentença dele tem de errada é que a morte de Jason seria mais humana do que as mortes que ele infligiu às vítimas. A caminho do corredor da morte, Jason disse que colocou a cabeça e as mãos de Christina em uma fronha com as roupas dela e jogou no rio Trinity. Só que ninguém acreditou nisso, porque ele guardava os troféus. Então, por que ele agiria diferente? Durante os anos que foram passando, os advogados de Jason entraram com recursos e perderam todos os recursos. Alguns advogados dele chegaram a comentar que ele não estava sozinho. Outras pessoas entraram no carro com ele. Inclusive, o pai de Brian viu quando tinha uma figura no banco traseiro. Só que em alguns momentos chegaram a falar que possivelmente já era até Christina que estava ali atrás do banco. A defesa na época não teve condição para o exame de DNA, porque eles não confiavam no exame feito pela promotoria. Para eles era tudo já arranjado. Todos os apelos foram negados. Em um desses recursos, o próprio Jason disse que na época ele era jovem, raivoso, e hoje ele percebe que o que ele fez foi uma besteira, só que, né, isso não significa que se ele for solto ele não fará de novo. Ele também disse que se converteu, agora ele acreditava em Deus. No dia 3 de abril de 2001 seria o dia da execução dele. Bom, e no momento que ele já estava lá na câmara de execução, ele já estava amarrado a uma maca, ele disse para a família de Christina e de Brian que não conhecia as pessoas que estavam ali, ele gostaria de conhecê-las. Ele pediu perdão pelo que ele fez e que em algum momento a família pudesse perdoá-lo. Ele disse que garante que Christina não sofreu, que ele não a torturou, que ele fez aquelas coisas com ela quando ela estava sem vida. Além do tiro que ela recebeu nas costas, ele deu um na cabeça. E ele também disse que apesar de outras pessoas serem suspeitas desse caso, ele fez aquilo sozinho. Só ele fez aquilo, só ele é responsável por aquilo. Ele também agradece porque pelo menos aquilo que aconteceu, aquela dor, uniu ele com a família. Então ele recebia sempre a visita da avó dele e do pai. Eles foram unidos. E também que a mãe passou a visitar e mandar cartas. Também agradeceu a irmã pela presença. E ele disse que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E o que ele disse também, que ele garantiu, porque as pessoas queriam saber onde estavam os restos mortais de Christina, ele disse que realmente colocou tudo na fronha e jogou no rio Trinity, que ele jogou tudo lá no rio. E aí, claro que depois disso tentaram averiguar, só que não tem como encontrar, né? Nunca foi encontrado. Então, 8 anos depois que ele cometeu aquele crime, ele seria executado. 8 minutos depois da droga ser injetada nele, às 18h20 ele foi declarado morto. Jason Eric Massey tinha apenas 28 anos de idade. Que caso, né, gente? Que caso. Os diários dele deixavam claro quem ele queria se tornar. Ele queria se tornar assim como as pessoas que ele admirava. Charles Manson, Ted Bundy e Henry Lee Lucas. E olha só, gente, enquanto estava lá no corredor da morte, ele conheceu um cara que ele admirava, o Henry Lee Lucas. E ele chegou a falar pro Henry que ele teria melhorado, ou seja, ele teria melhorado as técnicas se ele continuasse solto e desse para praticar mais. Porém, o que ele queria era fama, ele queria ser conhecido. Então, um caso tão pesado como esse, eu acho até estranho que ele não é muito divulgado. Porém, se ele queria realmente fama, né, ainda bem que ele não a tem. Então, só para complementar, gente, existem livros sobre esse caso, de jornalistas que realmente foram até fundo. Então, basicamente, esse roteiro é feito
baseado nesses livros. Eu não tive contato com eles porque são antigos e só tem a versão física, não tem a versão digital. Porém, através de podcast que eu escutei, que o roteiro foi baseado nesses livros, então eu acredito que essas informações são as mais verdadeiras possíveis. Eu quero compartilhar com você uma plataforma muito legal, a YouCine. Com ela você pode assistir filmes, séries, desenhos, futebol. Inclusive lá você encontra os últimos jogos da La Liga, Duna 2, você já encontra lá para assistir também. Para facilitar, eu vou deixar aqui o link no comentário fixado. Depois você me conta se você assistiu alguma coisa de lá e gostou. Então é isso, gente. A gente se vê então no próximo caso, tá bom? Beijinhos, tchauzinho.